Hello everybody, Caleb aqui com mais uma aula para vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre if clauses, né? A gente chama essas if clauses de conditionals, né? A gente tem o zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui para vocês sobre o que são esses conditionals e como você pode usar na sua prova do IELTS. Não só na sua prova do IELTS, mas também para maximizar o seu inglês, para você falar de uma maneira mais correta e uma forma que é a maneira que as pessoas falam mesmo, né? Então eu vou trabalhar com vocês 3 condicionais hoje, o first conditional, second conditional and third conditional. Vamos começar agora falando sobre o first conditional. O first conditional, a gente sempre usa ele quando queremos falar sobre possibilidades no futuro ou hipóteses no futuro. Então, a estrutura do first conditional é muito simples. Você apenas precisa usar o if mais o presente e depois o will e o presente também. Eu falo que é o will e presente, mas na verdade essa é a forma do futuro, né? Você usa o will com o verbo na sua forma base. Essa não é a estrutura fixa dela. Você pode mudar o if e o presente, o will e presente, e inverter a ordem. O importante aqui é que você não misture if com will no começo e nem no final, porque eles são separados. Por exemplo, a frase que eu dou para vocês é: If it rains, I will bring an umbrella. Então quer dizer, se no futuro chover, aqui a gente está falando de uma condição, eu vou trazer ou vou levar um guarda-chuva. Então, aqui a gente tem uma condição e o que vai acontecer, uma hipótese para o futuro, uma possibilidade para o futuro. É para isso que a gente usa o first conditional. Então vamos lembrar. If, presente, will, presente. Muito simples, muito tranquilo. Caleb, posso mudar essa estrutura? Pode mudar a ordem dela. Então você pode falar, por exemplo, I will bring an umbrella if it rains. Sem problema nenhum. E a gente tem também o second conditional. O second conditional fala sobre uma hipótese para o presente, mas a gente usa passado no second conditional. Eu vou dar um exemplo para você agora. I would buy a house if I won the lottery. Ou, if I won the lottery, I would buy a new house, or I would buy a house. Então quer dizer o quê? Se eu tivesse ganho na loteria, ou se eu tivesse ganhado na loteria, eu compraria uma casa. Esse compraria diz respeito ao agora, quer dizer uma hipótese no presente. Então vamos lembrar, second conditional, a gente está falando sobre uma impossibilidade no presente, uma coisa que não tem como acontecer agora no presente. Outro exemplo é, if I could, I would travel. Então, se eu pudesse, eu viajaria. Esse would, ele não tem tradução no português. Então, normalmente eu tenho alunos que perguntam, mas o que significa would? Would não tem tradução. Would precisa de um verbo para fazer sentido no português. Então, por exemplo, would do, faria. Would travel, viajaria. E é assim que funciona o would. E aí a gente chega no third conditional. O third conditional são hipóteses no passado. São coisas que poderiam ter sido diferentes no passado. Normalmente a gente usa nesse contexto. E o third conditional, a estrutura é muito simples, muito tranquila. As pessoas às vezes têm algum pouco de medo do third conditional porque ele tem o past perfect. E o past perfect é um tempo verbal que não é muito comum da gente fazer associação com o português, mas isso vai ser em outra aula. Mas enfim, a estrutura do third conditional é apenas if, past perfect, would have, might have, could have e o past participle, um verbo no past participle. Vamos lembrar aqui, verbos no past participle. Na forma base, por exemplo, a gente tem o do, no passado simples é did e no past participle é done, exatamente. Então, muito simples. Então, vamos dar um exemplo para vocês. If I had bought that car, I would have traveled everywhere. Então a gente está falando sobre hipóteses no passado, coisas que poderiam ter sido verdade no passado. Nesse segundo exemplo que eu dei para vocês, é simples, eu falei, se eu tivesse comprado aquele carro, eu teria viajado por todo lugar, por todos os lugares. Se eu tivesse comprado aquele carro, eu teria viajado muito. Eu comprei o carro? Não. Mas se eu tivesse comprado, eu teria feito aquilo. É isso que é a hipótese no passado. É para isso que a gente usa o third conditional. E como que você pode usar isso na sua prova do IELTS? Isso principalmente você vai usar na sua prova oral, ok? Você não vai colocar isso na sua redação
provavelmente só na sua carta, no Task 1, mas se você estiver fazendo o academic, você não vai usar de forma tão informal com que eu usei aqui. Então, você pode usar, se o examinador te perguntar alguma coisa, você pode usar o second conditional, por exemplo. Yes, if I could, I would definitely do it. Ou, if I had the time, I would have done that. Esse é o third conditional. Então, você pode usar isso principalmente no que você estiver falando, que é na parte do speaking. Se você gostou dessa aula, tem um material aqui embaixo na descrição desse vídeo que você pode usar. Eu coloquei alguns exemplos relembrando como é que é as estruturas de cada condicional, e também você pode escrever alguns exemplos para cada condicional. Se gostou, clica no like aqui e se inscreve no canal. Visite o site também, smartielts.com.br, que tem muitas dicas lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bons estudos!